Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, edição para Presidente Prudente e toda a região, depois de um longo período de entrevistas que nós fizemos aqui com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente, 12 candidatos, depois os candidatos à prefeitura de Martinópolis, 5 candidatos. Estamos aguardando também a confirmação dos candidatos à prefeitura da cidade de Pirapozinho. Já temos a confirmação de 2 candidatos que irão participar aqui das entrevistas. E falta o terceiro candidato ainda confirmar para que a gente possa divulgar aqui as datas dessas entrevistas. Enquanto isso, nós voltamos com o Jornal da Manhã, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri e também o William Fernandes. Vamos lá para os destaques desta terça-feira, dia 20, com os nossos comentaristas. Bom dia, Eudes, bom dia, amigos da Jovem Pan. É sempre bom voltar na nossa rotina aqui, apesar que as entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente e região prestou um grande serviço a todos aí que possam escolher melhor seus candidatos, mas o nosso jornal diário aqui com notícias diárias estava fazendo falta. O meu destaque hoje não poderia ser outro, pelo menos do que a gente já discutiu nesse tempo todo aqui durante a nossa programação, é como está aumentando os casos de Covid em países como Espanha, Itália, Reino Unido e França. Em relação ao Brasil, juntando todos esses países, eles têm uma população aproximada igual ao Brasil. E aqui no Brasil nós continuamos com baixas diárias no número de mortes. Então é sinal que nem tudo estava errado e nem tudo estava certo. Fica aí essa dica. Adolfo Padilha, Eudes Figueiredo, Adilson Brevileri, ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bom voltar a participar do jornal com vocês. E hoje eu quero comentar sobre a fala do Amoedo, né? Fala infeliz do João Amoedo de que as pessoas devem ser mantidas em isolamento obrigatório caso se recusem a tomar a vacina contra o coronavírus. Ninguém aqui é contra a vacinação, muito pelo contrário, mas isso só derruba mais uma máscara do João Amoedo que vinha se fantasiando há muito tempo de liberal. Quero falar também sobre o Camelódromo de Prudente, que essa obra que já se arrasta há tanto tempo, e também sobre o troca-troca de partidos. Olá, ouvintes da Jovem Pan, nosso bom dia para você que já está ligado conosco nesta terça-feira, depois aí das sabatinas que fizemos com os candidatos a prefeitos aqui de Presidente Prudente, também candidatos a prefeito da cidade de Martinópolis. Voltamos com o nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, William. Muito bem, olha só, Presidente Prudente passa a contar com um comitê voltado à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O grupo é formado por representantes das políticas de assistência social, educação e saúde do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Conselho Tutelar. Olha, eu acho isso muito legal, eu acho muito interessante ter um comitê voltado para crianças, adolescentes, vítimas de violência. Mas o que a gente também deve registrar aqui é o seguinte: você que de alguma forma suspeita ou vê algumas dessas pessoas sendo maltratadas, sendo violentadas e se cala, você é tão culpado quanto aquele que está praticando esse crime. Porque os governos, seja municipal, estadual, federal, dão ferramentas para que você possa denunciar essa agressão. Te dão possibilidades que você faça isso sem você ser identificado. Não se omita. Não se omita diante de uma covardia desse tamanho. Ligue, denuncie. O seu sigilo sobre os seus dados será resguardado. Pense nisso. Repito, você que vê alguma pessoa sofrendo esse tipo de agressão, crianças, idosos, mulheres, e se cala, você é tão criminoso quanto aquele que está praticando esse ato violento. Então, gente, denuncie. Ferramentas para isso a gente tem. E a sua proteção está garantida em lei. Olha, Presidente Prudente passaram a contar com esse comitê que é voltado à proteção de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Tudo que for feito para proteger crianças e jovens que sofreram todo tipo de violência ou que tiveram a infelicidade de presenciar tais crimes ainda não será o suficiente para poder salvar e garantir a segurança dessas crianças. Sem dúvida é uma atitude que vem merecer elogios de todos nós, porque irá somar para amenizar o sofrimento e garantir a segurança para as crianças e jovens. E o grupo que será criado para esse comitê, ele terá muito trabalho para desenvolver e terá que estar em sintonia para poder agir
na proteção de crianças e jovens, porque por mais leis que hajam, por mais poder de polícia que existe e por tudo que é feito para as barbáries não acontecerem, elas ainda teimam a acontecer e nos surpreender a cada dia. Mas, como eu disse, tudo ainda é pouco porque os criminosos se acham impunes. Mas é louvável a iniciativa da criação desse comitê. Parabéns aí à Prefeitura. E a Prefeitura de Presidente Prudente prevê para esta semana a assinatura de um contrato de mais de R$1 milhão com uma empresa do Maranhão para a construção de box no Camelódromo. De acordo com o Poder Executivo, o projeto inicial das obras de revitalização não contemplava a construção dos box, porque até então seriam utilizadas as estruturas existentes no local. Mas foi verificado que seria inviável a utilização das estruturas que estavam deterioradas. Olha, isso é muito interessante, viu, Eudes, Adilson, vocês estão nos ouvindo. Não adianta, eu vejo na rede social algumas pessoas colocarem assim, nossa, mas uma empresa lá do Maranhão, então tem esquema. Não, é lei federal. A prefeitura, ela não pode, põe na sua cabeça, a prefeitura não pode determinar que a licitação só pode participar empresas aqui de Presidente Prudente ou região. É um absurdo? É um absurdo. Lógico que é um absurdo. Hoje existem escritórios especializados a participarem só de editais de licitação. E eles não têm sequer uma pá ou um pedreiro registrado. Eles ganham a licitação e subcontratam uma empresa para prestar o serviço. Na maioria das vezes, uma empresa ganha, faz pressão no poder municipal para dar aditamento. Aditamento é o aumento do valor, porque ele pôs um valor baixo para poder ganhar concorrência. Aí o prefeito se recusa a dar, aí eles param a obra. Aí o prefeito tem que respeitar o prazo normal da lei, aí atrasa a obra. Então você que está ouvindo aí, começa a se ligar nesses detalhes. Não é culpa da prefeitura e a prefeitura não pode fazer nada para impedir uma empresa do Maranhão ganhar uma licitação aqui. Isso é lei federal. É aquela dificuldade para vender facilidade, se é que vocês me entendem. Então são essas coisas que, com o tempo, se Deus quiser, no Brasil vai mudar. Enfim, uma notícia boa para essa obra que se arrasta há tanto tempo do Camelódromo em Presidente Prudente. Eu que já mudei daí há algum tempo, vi isso se arrastar por tanto tempo, com brigas na justiça, a prefeitura tentando transferir o Camelódromo ali para os barracões da antiga FEPASA na linha do trem, deu um monte de problema, né, com a ALL, e enfim, uma notícia boa aí, principalmente para os comerciantes que já careciam de uma estrutura de melhor qualidade, onde eles pudessem exercer aí a sua atividade e atender bem os clientes. É uma obra muito importante para Presidente Prudente que, enfim, sai do papel. Olha, a Spala Engenharia, desde janeiro deste ano, ela comandou e comandava essa obra que já está virando aí uma história, né? Pelo cronograma inicial, a obra já era para estar concluída, já era para estar lá o pessoal, os lojistas já trabalhando, a população já podendo usufruir dessa nova área. Nesta área, a obra de revitalização do Camelódromo, a Spala, juntamente com a Centerserve, eram para ter entregue, mas não entregaram, aí acabou virando a novela que todo mundo já sabe, né? A Centerserve, ela é a empresa responsável pela construção dos boxes e ela tem até dezembro, assim como a Spala, para poder entregar a obra com tudo até dezembro deste ano. E se isso acontecer, nós teremos aí mais uma opção de compra para as festas de fim de ano, dos presentes para as festas de fim de ano, presentes em geral, né? Vamos torcer para que isso possa acontecer. Ônibus lotado, linhas reduzidas, horários retirados. Desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, a rotina dos passageiros segue a mesma, de sofrimento. Agora, apesar de ciente de todos os problemas, a Prefeitura de Presidente Prudente quer que o usuário do transporte coletivo ligue para apontar quais os itinerários devem voltar a operar. De acordo com a Prefeitura, uma pesquisa por telefone realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana visará atender às solicitações e necessidades dos usuários do transporte coletivo. Olha, sobre essa pesquisa aí de ver quais são os pontos ou linhas que a empresa de ônibus tem que voltar, eu acho válido. A gente tem que avaliar aqui que a prefeitura tem que criar essas ferramentas. Se é a única coisa necessária a ser feita, não. Aí eu ponho meus questionamentos. Eu acho que tanto a empresa de ônibus como a prefeitura tem também que ter os seus fiscais de tráfego, de trânsito, de quantidade de pessoas, de localização, enfim, para esse transporte voltar ao normal. Mas também dizer que a iniciativa de colocar um telefone
3908 7011 para aquele usuário que quer pedir que ali tem que voltar mais linha, tem que colocar mais ônibus, é uma conversa fiada? Não, isso é exagero. Eu acho que a prefeitura coloca mais uma ferramenta para você, usuário de ônibus, poder ligar diretamente para a CEMOB e lá dizer se está faltando ônibus, se o ônibus está atrasando ou se precisa de mais ônibus. Eu acho isso, diante do quadro de pandemia, muita coisa nova se fez, muitas ações novas foram obrigadas a serem realizadas, muita coisa desconhecida. Então eu acho que a prefeitura faz bem em colocar esse telefone para atendimento do usuário de ônibus aqui em Presidente Prudente. Muito bem, agora a gente vai discutir a mais nova polêmica brasileira. Pois é, Amoedo defendeu o isolamento forçado para quem recusar a vacinação. Tem muita gente aí que não quer tomar as vacinas que estão sendo propostas contra o novo coronavírus. O político João Amoedo, cofundador do Partido Novo, defendeu no último domingo o isolamento forçado daquelas pessoas que não aceitarem tomar uma possível vacina contra o coronavírus. A mensagem que foi posta no Twitter disse que a vida em sociedade pressupõe liberdade com responsabilidade. O candidato à presidência derrotado em 2018 ainda acrescentou: quem decide não tomar vacinas que evitam doenças contagiosas não deveria poder frequentar espaços públicos, ruas, hospitais e escolas, e sim permanecer isolado até que todos os demais sejam vacinados. Político disfarçado de democrático, né? Partido Novo, renovação, pensamento diferente, mas no fim, pelo jeito, é só mais um protótipozinho de ditador querendo impor regras forçadas à população, querendo obrigar as pessoas a tomar a vacina contra o coronavírus. Eu não sou contra a vacinação, que fique bem claro, mas você dizer que vai manter a pessoa em isolamento forçado por não tomar a vacina é só mais uma medida de um protótipo de ditador disfarçado de liberal. É um absurdo, né? Eu acho que uma das coisas que a pandemia está servindo para o brasileiro ficar bem ligado é que as máscaras estão caindo desses ditadorzinhos que nós temos. Olha o Amoedo, que se diz do Novo. Novo do quê? Do que ele é novo? Concordar com Dória com a obrigatoriedade de tomar vacina. A vida em sociedade pressupõe liberdade com responsabilidade. E as 8 milhões de pessoas que morrem por ano por causa do tabaco, seu Amoedo? Nós vamos proibir elas de fumar também? Como é que fica? Ah, e o mercado capital do poderoso ramo do tabaco não permite, né? Morreram 1 milhão de pessoas, infelizmente, até agora com a pandemia. E as 17 milhões de pessoas que morrem com problemas cardiovasculares durante um ano, né? Como eu já disse aqui, 8 milhões de pessoas morrem por causa do tabaco. No cardiovascular nós não tivemos aí uma ação de pânico, que nem nós estamos vendo de novo com o coronavírus. Veja bem, obrigar as pessoas a tomarem a vacina é avançar a nossa liberdade de escolha. Porque é muita dúvida diante desse vírus, é muita discussão que foi para frente e voltou para trás, inclusive pela OMS. Eu não vou tomar vacina se assim eu não quiser. Se quiser me obrigar, vem me buscar em casa. E daí? Como é que fica? Eu repito aqui para o seu Amoedo, pelo Dória, não vou me alongar muito. Nós temos quase 10 milhões de pessoas, como eu disse aqui, que morrem por causa do tabaco. E quando eles matam 10 por causa do tabaco, no mínimo a metade disso que sentiu aquela fumaça, está morrendo também ou fica com problema. E vocês vão obrigar então a proibição da venda do cigarro? Vocês vão proibir então as pessoas de fumarem na rua? Então é umas coisas que não tem parâmetro, a não ser um sentido, de demonstrar realmente que esse pessoal querem mandar na sociedade, comandar, tirar a nossa liberdade em nome de bandeiras que na verdade eles só usam para benefício próprio, como essa que pressupõe a liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade é eu ter as minhas escolhas. Liberdade com responsabilidade diante dessa crise é eu sair às ruas com máscara, usar o álcool em gel, tomar os meus cuidados de higiene, não se aproximar de pessoas que são vulneráveis. Essa é a minha responsabilidade diante da minha sociedade. O resto é conversa de ditadorzinho, disfarçado de chapeuzinho, e na verdade é o lobo mau dessa história. Fica a dica aí, hein, gente? Bom, e agora vamos falar de eleições aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. 66% dos candidatos que disputam novamente a eleição estão em outro partido neste ano de 2020. O DEM é o que mais ganhou e o PV o que mais perdeu
de candidatos nesta eleição, que trocaram de partidos, né? Dos 174 mil candidatos que disputam novamente a eleição, 115 mil concorreram em uma legenda diferente usada em 2016. A taxa entre os postulantes a prefeituras é menor, 47,7%, mas ainda é muito alto. Vamos lá para os nossos comentaristas. Isso é notório, né? O Brasil ele precisa caminhar para uma mudança de sistema. Eu ainda acredito que isso vai acontecer. Ou seja, se eu quero ser candidato, eu não preciso estar em partido nenhum. Porque partido pressupõe formação de quadrilha no Brasil, infelizmente. Hoje você entrar num partido é como se você se sentisse entrando numa quadrilha. Porque todos os partidos têm problemas com corrupção. Todos os partidos têm problemas com sacanagem. Todos os partidos, na maioria deles, estão se beneficiando com dinheiro público para fazer campanha. Por isso que nós temos esse índice aí, 66% dos partidos estão mudando. As pessoas mudam de partido, porque a fidelidade é pelo sistema, a fidelidade é pelo esquema, a fidelidade não é com compromisso com a população. Esquece isso, gente, isso é sonho de fadas. Agora, você que está me ouvindo aí, você tem que participar. Esse negócio de dizer que não vai votar em ninguém porque você é descrente de todo mundo, você ajuda os vagabundos. Você ajuda aqueles que nada têm a nos oferecer, a não ser se beneficiar daquilo que nós oferecemos a ele, que é a nossa recusa do voto. Então votar se faz necessário. Escolha mal, mas escolha alguém. Escolha errado, mas escolha alguém. Porque dessa forma você elimina a possibilidade daqueles que sempre estão lá. Você reclamando e eles sempre lá. Porque no dia da eleição você paga a multa ou vai para a praia. Então acorda, escolhe, nós temos boas opções. Principalmente aqui em Presidente Prudente nós temos boas opções, tanto para prefeito como para vereador. Esse dado de que 66% dos candidatos estão em outro partido em relação à eleição anterior só mostra o quanto o partido deixou de ter caráter ideológico há muito tempo, né? Hoje em dia, o candidato não está mais num partido para defender uma bandeira, uma causa, é simplesmente para defender o próprio interesse. E na maioria das vezes, na maioria dos partidos, que são apenas balcões de negócio, onde se faz o troca-troca partidário em busca de dinheiro público para campanha, em busca de coligação, de apoio, acesso a deputados e assim vai. Quem perde com isso é o eleitor, que tem candidatos que, na maioria das vezes, defendem somente os próprios interesses. É isso aí, muito obrigado Adolfo Padilha, também Adilson Brevileri e William Fernandes. Estamos encerrando o nosso Jornal da Manhã de hoje, muito obrigado a você pela audiência. A gente se fala amanhã a partir das 7h40 dentro do Jornal da Manhã Nacional. A gente entra com as notícias locais aqui de Presidente Prudente e região. Grande abraço para todo mundo, a gente se fala a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan. Valeu!